Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre o meu trabalho, o que eu vou fazer no projeto de sistemas dinâmicos, que vai ser a análise de fadiga na longarina de avião. Bem, vou começar entendendo as partes estruturais, né, da asa de um avião. A asa de avião geralmente possui duas longarinas, que é a principal e a longarina traseira, secundária aqui. Tem o bordo de ataque e o bordo de fuga, que é por onde incide o escoamento, né, do ar e por onde ele sai. Tem também o que transfere os esforços da asa para a longarina, são as nervuras, que estão representadas aqui também. É importante entender por que a longarina ela é considerada um componente crítico para a fadiga. Tem vários motivos para isso. O primeiro é que, enquanto o avião está no solo, é o avião que sustenta o peso das asas. Mas quando o avião está voando, é as asas que sustentam o peso do avião. Isso faz com que as longarinas estejam sujeitas à flexão em sentidos opostos ao longo da operação da aeronave, por conta desse motivo. E o outro motivo que leva à fadiga, leva a longarina a estar sujeita à fadiga, é que durante o voo o avião ele pode passar por rajadas de vento, ele também vai... A carga na asa é variável, né? Porque o avião, por exemplo, vai ganhar altitude, tendo uma força de sustentação maior, vai reduzir a altitude, que vai ser uma força de sustentação menor. Então, essa variação pode também contribuir para a fadiga. Bem, vamos agora entender um pouco quais são os formatos das asas de avião, que vai ser importante para a gente definir como que vai ser o esforço de sustentação ao longo da asa, né? As asas mais comuns são esses formatos aqui, o retangular, a elíptica, que foi um modelo de asa bastante usado na Segunda Guerra Mundial, né? A asa trapezoidal, a enflechada, a delta, que é muito comum para caças, né? E também outras geometrias variáveis, asas que durante o voo mudam de geometria. E a longarina, a longarina de um avião normalmente ou é de madeira ou é metálica, né? E as metálicas geralmente apresentam esses formatos aqui, que estão ilustrados nessa figura. Para a nossa análise, a gente vai considerar o formato de viga-i, por simplicidade, por ser um formato também que a gente já conhece bem, e é um formato também bastante usado. Bem, a gente se depara logo de cara com o problema de encontrar dados de aviões reais, né? Porque isso envolve patentes, segredos industriais e não tem muita informação. Mas consultando na internet, eu encontrei informações desse avião aqui, que é o Saratoga 2. Ele é um avião estrangeiro, né? Mas ele já foi fabricado, adaptado, né? E fabricado pela Embraer no século passado, volta dos anos 70. E, claro, esse avião ele é um formato bem comum e tem algumas outras variações, né, que recebe outros nomes. Mas a gente obteve informação desse Saratoga 2, segundo, e é o que a gente vai utilizar. O comprimento dele, segundo a fonte obtida, é de 8,5 metros. A envergadura das asas, que vai ajudar em uma série de cálculos, é de 10 metros. A altura aproximadamente 3, a velocidade de cruzeiro 340 km por hora. O teto de serviço, né, é 6.000 metros e a área das asas, que também vai ser bastante importante para os cálculos, é de 16 metros quadrados. E aqui tem o desenho ilustrativo do avião. Para fazer a análise de fadiga, antes disso a gente precisa dimensionar, como a gente não tem acesso por causa do segredo industrial, as dimensões da longarina, a gente vai ter que fazer uma estimativa delas. Então, para isso, a gente começou revendo uma série de conceitos na literatura, né? Por exemplo, o conceito de corda, que é a linha reta entre o bordo de ataque e o bordo de fuga. Por exemplo, a gente vê aqui, né, seria a linha reta desse ponto até esse ponto aqui. Como a gente vai considerar, se a gente reparando aqui nesse avião, né, ele é
um avião com asa retangular. E para asa retangular, a posição da corda média o tamanho da corda média é igual ao tamanho da corda, porque a corda não varia ao longo da asa, né? A área de uma asa é dada pela envergadura vezes a corda. Tem também esse fator chamado alongamento, que é a envergadura dividido pela corda. Tem a relação de filamento, que para o caso de asas retangulares vai ser 1, porque a corda da ponta da asa é igual à corda da raiz da asa. O centro aerodinâmico, que é o ponto onde o momento atuante independe do ângulo de ataque. E tem o fator de carga, que ele é importante porque ele é a representação da proporção entre a força de sustentação da aeronave e seu peso. Para a aeronave, por exemplo, ganhar altitude, ela precisa de um fator de carga maior que 1. Por quê? A força de sustentação da aeronave tem que ser maior do que o peso para ele ganhar altitude. E quando ele reduz a altitude, esse fator de carga é menor que 1, porque o peso dele vai ter que deslocar o avião para baixo, né? E aí a literatura apresenta esses valores aqui para esse fator de carga, né? E como o nosso avião se destina ao transporte civil, a gente vai considerar como sendo o N positivo, que é o de ganhar altitude, 3,5, que é o valor intermediário, e o N negativo de 1,5, que também é o valor intermediário aqui apresentado. Bem, para representar a força de sustentação das asas, a literatura também explica para a gente que uma das formas de aproximar seria como se fazer a média entre a sustentação de uma asa elíptica, que é aquele formato que a gente viu lá atrás, e da asa que a gente está trabalhando em questão, que é retangular. Ele explica que fazendo a média a gente chega em algo mais próximo da realidade. E aí que a gente implementou, de acordo com as informações, ao longo do comprimento da asa, né, a gente chegou nessa aproximação aqui, que é essa linha amarronzada, né? A da asa elíptica é dessa linha tracejada e da asa retangular é essa linha aqui pontilhada. Bem, a gente utilizou, com essa fórmula aqui, né, a gente consegue a distribuição de força ao longo da asa. Integrando, a gente obtém o cortante máximo, e integrando de novo a gente obtém o momento fletor. Para isso a gente utilizou a plataforma do Wolfram Alpha para ganhar tempo, e aqui são os valores obtidos, que tanto o cortante máximo como o momento máximo se dão no centro da asa, né? Bem, aqui é para a gente definir as dimensões da longarina. A gente utiliza os conceitos vistos em tensões e deformações, né, que a tensão é momento vezes a distância sobre o momento de inércia. A tensão admissível é igual à tensão de escoamento dividido pelo coeficiente de segurança. A literatura nos apresenta que o coeficiente de segurança de 1,5 é o apropriado para esse caso. E é necessário também adotar alguns valores para a longarina, né? A gente está querendo obter as dimensões dela. Então, adotou-se um C de 35 milímetros, ou seja, uma altura total de 70 milímetros, né? A base como sendo 40 milímetros. E a gente adotou também esse T, que seria aquela espessura da parte intermediária do I, né? Como sendo 15 milímetros. E aí, nessa equação, a gente consegue obter as outras dimensões. Bem, quais serão os próximos passos? Nossos próximos passos, nós vamos utilizar principalmente essa bibliografia, auxiliado com o auxílio de outros artigos encontrados, mas o principal vai ser o livro de vibrações mecânicas e o livro de fadiga. E o que nós vamos fazer? Para considerar a variação da sustentação da asa, que pode estar submetido tanto por conta de ganhar altitude, reduzir altitude, tanto por causa de rajadas e ventos, a gente vai considerar um forçamento, a princípio vamos considerar um forçamento harmônico. E vamos utilizar, para considerar a fadiga, vamos considerar o método Rainflow, que ele basicamente permite considerar a ordem que os carregamentos ocorrem. E
Para resolver, nós vamos implementar um algoritmo para resolver as equações diferenciais, né, atreladas a essa vibração mecânica. E dentro desse algoritmo vai estar incluído o rainflow para contar o dano à fadiga. Bem, é basicamente isso. Obrigado, pessoal.